Opinião nacional. Apoio cultural. Editora Ática. 30 anos de bons... Academia de Medicina de São Paulo. É uma beleza, né? 100 anos, mostra que eu falei Academia Paulista, né? Mostra que é uma academia, é uma instituição já sólida, né? Que beleza, viu, professor? Parabéns. O senhor é presidente esse ano, né? Não, eu sou presidente da Federação Brasileira da Academia. E quem é o presidente da academia? Cláudio Quen, professor da Faculdade de Medicina. Sim, eu conheço. Que beleza. Então, tá bom. Doutor, eu sei que o senhor está lançando um livro. Deixa eu mostrar aqui para nossas amigas de casa. Olha aí o livro do professor Irani Nova Moraes, O Erro Médico e a Lei. E o que é o erro médico? O erro médico precisa ser muito bem entendido para que tudo que não deu certo no modo de pensar da pessoa não seja encarado como erro médico. Evidentemente, nós temos que ver sobre 3 vertentes. Uma do doente, outra do médico e outra da lei, que é quem tira as dúvidas. Então, vejamos. O doente, tudo aquilo que não corresponde à sua expectativa, para ele é erro. E se morreu, se for mais drástico, se a dor é maior e se o mutilou, a culpa é do médico. É mais fácil ele projetar aquela insatisfação em quem falou para ele a verdade, na hora que o doente fala, que o médico fala para o doente, que ele tem um câncer, que ele tem uma doença incurável. O médico é que apresenta aquilo, ele não gosta, ele não quer saber. E ele sofre com aquilo e projeta a sua repulsa contra o destino no médico. Isto é um dos como se o médico fosse capaz realmente, né, de decidir desta maneira sobre a vida e a morte. É difícil, porque a parte emocional obnubila a pessoa. Mas, por outro lado, vejamos do ponto de vista do médico. Muitas vezes, a insatisfação de nós não conseguirmos algum objetivo que nós tentávamos, para nós dá um peso, uma tristeza muito grande. Mas o que nós temos que ver aqui, que deve ser divulgado e compreendido claramente, é aquilo que chega na justiça que tira as dúvidas das coisas. É do ponto de vista do legislador. O que é o erro médico? Precisa ter algumas premissas. Precisa primeiro ter o dano. É uma pessoa que tem um dano. Precisa ter no contexto um médico que causou o dano. E uma correlação que garanta que aquele dano foi causado por aquele médico. É muito difícil mostrar isso, não mas tem mais ainda, E aí vai ver o médico, a culpa, o grau de responsabilidade que o médico tem, para ele poder ser incriminado. Por aquele dano. Por aquele dano causado. Pode ser por uma maneira de trabalhar errada do médico, que revelou imperícia, imprudência ou negligência. Se não tiver essas 6 coisas, dano, doente mutilado, médico no contexto, correlação de causa e efeito, médico causando dano, comprovado isso, e aparecer negligência, imperícia, imprudência, não se caracteriza erro médico. Então, o erro médico tem que ter essas situações claras, definidas. Sem o que, o juiz não diz que é erro. Mas aí, o que eu digo que é difícil, é muito difícil provar isso, ou estabelecer mesmo como isso ocorreu, não é? Isso é difícil. Porque o senhor, como médico, pode estar com a melhor das intenções e, de repente, tentar um caminho que o senhor está tentando. O senhor sabe que pode não dar certo. E aí? E se não deu certo? Eu vou lhe processo porque o senhor tentou um caminho? Se aquilo foi imperícia minha, se eu não tinha competência e me arvorei a fazer, eu devo ser condenado. Claro. Eu sou cirurgião vascular, não posso fazer neurocirurgia. Não tenho preparo, formação para isso. O negligência. Eu fiz mais ou menos, não neguei. O indivíduo fumava e eu fui operar o dente. Não, deixa sem fumar um mês para poder ter melhores condições. Ou imprudência, eu operei desse jeito. E imperícia, não sabia. E negligência. Eu não levantei de noite, não fui ver se ele estava passando mal, estava sangrando, eu não fui, resolvi pelo telefone, falei faz isso e depois não faz, aquelas coisas. Isto é negligência, imperícia e imprudência, uma dessas 3 situações. Se, partindo daquelas premissas, não acontecer isso, não há erro médico. O que não pode ficar confuso para os seus ouvintes é a ideia
de que aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu, a culpa é do médico. Isso não pode. Porque a gente vê acontecer isso muito hoje em dia. As pessoas, meu pai morreu, mas foi porque o médico não sei o quê. Não é bem isso, né? Agora, então vejamos, a relação médico-paciente é estabelecida por um contrato. Muito embora seja informal, mas o fato da pessoa ir ao consultório e o médico atender a pessoa, aquilo já estabeleceu um contrato de prestação de serviço. A senhora vai para Inglaterra, a senhora compra uma passagem de avião, a Varig lhe promete levar a Londres. Se não chegar em Londres, se parar em Frankfurt, ela paga o hotel, faz tudo e leva lá. Então é um contrato de fim. É entregar aquilo que prometeu. O contrato do médico, não. É um contrato de meio. Eu me comprometo a atender o doente dando o melhor da medicina, que no momento e no lugar eu posso dar. Claro, o senhor não pode se comprometer a curá-lo. Pois é, não tenho a obrigação de curá-lo, Isso mesmo. mas tenho a obrigação de cuidá-lo. É cuidar e não curar. Este é o contrato de meio. E veja, isso se eu estiver andando na rua e tiver um atropelado, uma coisa, e eu atender, ele não me conhece, eu não o conheço. Naquela hora, no meu ato de ir atendê-lo, eu já estabeleci um contrato. Implícito aquele contrato. E eu tenho a obrigação de cuidar dele, não de curá-lo. E aí que está o doente com dor, acha que o médico... E o que atrapalha muito são a mídia dá uma informação falsa, muitas vezes, dizendo o seguinte, opera um coração de uma criança no útero. No dia seguinte vai no meu consultório e eu não consigo curar uma gripe, porque não se cura ainda. Então, o doente não entende aquilo, mas pode tanto, não pode pouco. E não é verdade, quem pode... E tem a resposta do doente também. A gente faz tudo pelo doente e tem a resposta. Eu não posso ser responsabilizado se a imunologia, se ele começa a fazer dieta de uma coisa e de outra e não tem a sua nutrição bem feita, se ele fuma, se ele vai em restaurante cheio de fumaça que está na moda agora e aspira aquilo até na hora do lazer e tudo mais, e depois vai ser operado, ele não tem condições boas para operar. Eu não posso ser responsabilizado se o organismo dele não respondeu adequadamente. Eu tenho que ser responsabilizado por aquilo que eu devia saber e não sabia, por aquilo que eu devia falar e não falei, ou por aquilo que eu falei inadvertidamente. Essas são as responsabilidades. O médico pode, e a classe não tem esse protecionismo que dizem, não. Esse protecionismo... mas parece que tem, viu, não, doutor? A gente tem essa impressão mesmo. Mas é porque todo mundo queixa de que das coisas impossíveis nós fazermos. E ficam todo mundo a se satisfazer com, eu não queria florais da vida e outras coisas, e sarar com coisas absolutamente não comprovadas, não científicas. E depois, epidemiologicamente, lá tem um vírus que mata. Mas ele acreditou. Naquele episódio de Perrocho, eu enfrentei uma dificuldade terrível, porque todo mundo começou a achar que sarava de tudo com o Perrocho. Mas sempre tem essas modas, né, doutor? Que a humanidade tem essa esperança de que vai achar uma coisa que cura tudo. Mas o que acontecia? A pessoa que tinha um câncer perdia o período útil de operar. Agora, quem tinha um hemorroide ou tinha uma úlcera, operar um mês depois sofreu mais, mas pagou pela ignorância. Esses são os problemas. E daí não pode sair falando, agora, responsabilizando o médico. Não pode responsabilizar o médico. Agora, nesse livro, isso aqui é a terceira edição. A primeira edição tinha 100 páginas. A segunda edição saiu em 60 dias. Porque foi na época da Clara Nunes. A Clara Nunes foi a introdutora do erro médico no Brasil. Porque foi tão chocante aquilo tudo, que realmente se acordou com isso. E foi naquela época que o senhor lançou o primeiro? Foi logo depois. E essa terceira edição já está com quantas páginas? A primeira tinha 100 páginas, a segunda 180, essa tem 444. Aqui eu coloquei a parte legal desses últimos 2 anos. Então, para consultas também é muito bom. Não é? Para um advogado, até pela editora da revista dos tribunais. Para estudantes e para quem quer saber mais, né? Para não sair falando bobagem por aí sobre erro médico, está aqui o livro do doutor Irani Novar Moraes, O Erro Médico e a Lei, que eu estou mostrando mais uma vez para você. Doutor Irani,
Muito obrigada pela sua presença no Condição de Mulher. E para você, minha amiga, você já sabe como é, né? A gente volta amanhã, 12h e 21h, sempre com muita saúde e alegria, aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Até lá! Rede Mulher de Televisão, em São Paulo, canal 42 UHF. Em novembro, Clodovil.